2, versículo 12 e 13 apenas. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, ou agora mesmo diz o Senhor, né? Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Amém? Pode sentar-se. Biana já orou por nós. Há alguns anos eu li algo escrito pelo missionário Wesley Dowell, nome bonito, que me deixou bem impactado. Ele disse o seguinte: a nossa nação precisa de um grande despertar espiritual que varra a nossa terra. O nosso povo se esqueceu de Deus. O pecado, a violência e o crime estão destruindo o potencial da nossa nação. A nossa literatura, a nossa linguagem e os nossos meios de comunicação estão todos poluídos. Os nossos jovens estão crescendo com pouquíssima consciência ou conhecimento de Deus. Daqui a 1 ou 2 gerações, muitas famílias se tornarão quase ateias. E quando ele escreveu isso, há uns 40 anos atrás, isso já está quase que uma realidade. Europa e Brasil nem se fala. Embora milhares de nós nos auto-intitulemos evangélicos, nascidos de novo, estamos causando pouquíssimo impacto no nosso sistema educacional, no nosso governo e na nossa sociedade. Nós, como povo, precisamos nos voltar para Deus. Aí ele faz uma pergunta: quando Deus mandará uma nova reforma, um novo despertamento espiritual e um mover do Espírito de Deus que faça multidões se voltarem para Ele? E esse mesmo missionário responde: quando, ou somente quando, prepararmos o caminho do Senhor. Então só haverá mudança quando fizermos a nossa parte. Quando mudamos, Deus muda. Quando não nos movemos, Deus também não se move. E os versículos que lemos no início, de Joel, versículo 12 e 13, nos mostra qual é esse caminho. O caminho para esse avivamento, para esse despertamento, para essa mudança. O caminho é o arrependimento, o caminho é a conversão, queridos. O caminho é o quebrantamento, mudança de vida, mudança de rumo. O livro de Joel ele foi escrito para o povo de Israel. O livro de Joel foi escrito para o povo de Israel que estava vivendo numa apostasia quase que sistêmica, terrível. Eles continuavam indo ao templo, tinham as suas cerimônias, mas estavam desviados de Deus. Eles estavam desviados, vivendo no pecado da idolatria, vivendo no pecado da imoralidade e em tanta perversidade. E, a bem da verdade, nada produz mais tristeza e desgraça no meio do povo de Deus do que a prática do pecado. Seja ele qual for, qual natureza, qual nome que se dê. Podemos enfrentar a perseguição, podemos enfrentar com alegria a morte, a fome e até a nudez, mas quando estamos no caminho do Senhor, encaramos tudo isso com alegria. Porém, quando nos rendemos ao pecado, quando nos rendemos à prostituição, quando o povo de Deus se rende à fofoca, ao suborno, à ganância, ao adultério, ao orgulho, à avareza ou a outro pecado qualquer, o que nos resta é a vergonha, a desgraça e a derrota. A grande verdade é que o aparente prazer do pecado passa a ter gosto de fel. O que no início é muito bom se torna algo catastrófico. O prazer temporário do pecado se transforma em tristeza, vazio, frustração e tédio. E a pessoa quer uma dose a mais para satisfazer. E através de Joel, Deus diz que vai mandar o quê? O seu juízo sobre a nação por causa das suas transgressões. Sabe por quê? Porque o pecado é como um convite ao juízo divino.
É tipo assim, chamando Deus para um combate, e quem perde sempre somos nós. O pecado atrai a ira de Deus. O pecado atrai a Deus em extremo. E esse julgamento, naquele contexto ali, da nação de Israel, viria por alguns expedientes, né? Nuvens, se você ler todo o livro de Joel, você vai ver isso. Nuvens de gafanhoto, seca, queimadas por todas as partes. E o inimigo do norte que viria a assolar Israel, que ali seria, naquele contexto, a Babilônia. E se houvesse um jornal na época, não havia, mas se houvesse, a manchete de capa seria o seguinte: gafanhotos invadem a terra. A nação de Israel enfrenta uma grave crise econômica. O fim da seca parece estar longe de terminar. A nação está coberta de fumaça por causa dos incêndios. Haja vista em São Paulo, você não enxerga nem os carros direito. A fome já matou milhares. Se houvesse jornal, essa seria a notícia. E parece até que estamos lendo um dos nossos jornais aqui do país. Os noticiários de hoje só falam de catástrofes, queridos. É seca, é fome, epidemia, terremoto, queimadas e vai embora. Furacões, vulcões, enchentes devastadoras, tsunamis e outras das chamadas catástrofes naturais. Aí a pergunta que não quer calar: será que realmente são naturais? Ou será que são juízos de Deus? No contexto de Joel, está revelado que foi juízo. O que acontece no Brasil e outras nações, não podemos afirmar. Não podemos afirmar, mas pode ser juízo de Deus. Já está uma crise com relação à água. Segura, economiza, vai faltar. Agora, em meio a uma crise, muitas vozes se levantam para interpretar aquilo que está acontecendo. Existem muitos pregoeiros. Quando uma crise acontece, muitas vozes. A primeira é a voz dos otimistas. O otimista diz: coragem, essa crise vai passar, não é tão difícil assim. Só que às vezes o otimismo demais faz mal. Tem gente que até ao extremo. A segunda voz é a voz dos pessimistas, que lamentam dizendo: as coisas só vão piorar, não há saída, estamos acabados. Depois que inventaram o tá ruim, nunca ficou melhor. Isso que é a realidade. E a terceira voz é dos alarmistas, que vem o inimigo atrás de cada árvore. Alarmistas. Vem demônio em cada esquina, enxerga o diabo em cada topada. Tem uma seca, não, é o diabo, ou é Deus? Não sei, não vou afirmar. Então, para esses alarmistas, o diabo é sempre culpado de tudo. Traiu a esposa, foi o diabo, não, foi você, não foi a esposa. Matou, foi o diabo, não, foi você, quem atirou foi você, não foi o diabo. E o diabo acaba sendo o bode expiatório. A quarta é a voz dos escarnecedores, que duvidam de todas as notícias e dão de ombros dizendo: que diferença faz? Isso já aconteceu no passado, nada é de novo debaixo do céu. É só uma repetição, seca, fome, guerra, isso aí já no passado sempre aconteceu. Então esses aí são os escarnecedores. Desde a minha época, da minha vovozinha, que eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Esses são os escarnecedores. Joel, porém, ele era um realista. Ele encarava a vida do ponto de vista da palavra do Senhor. Ele viu aqui o caos, mas viu também o quê? A solução. Ele viu a tragédia anunciada, mas viu também a esperança apontada. Ele viu o juízo de Deus, mas viu também o quê? O aplacar da sua ira. Ele viu que a culpa de toda a calamidade que estava acontecendo em sua nação era culpa do próprio povo, que tinha se desviado do Senhor. Deus não era o culpado, era o povo. Ele viu tudo isso, enxergou. Agora, segundo Joel, inspirado pelo Espírito Santo, se o povo se voltasse para Deus em arrependimento, o juízo seria aplacado. Se o povo se voltasse para Deus de verdade, Deus os restauraria. Essa é a promessa. Se o povo se convertesse de seus maus caminhos, com jejuns, com choro e pranto, Deus, que é rico em misericórdia, mudaria o caos em restauração. Essa era a promessa de todo o contexto desse livro. Até porque, repito, o pecado convida o juízo de Deus.
mas o arrependimento é a porta da esperança. O arrependimento é a porta da bênção. Como diz lá em Provérbios 14:34, o pecado é a desgraça das nações. Mas aqui em Joel, nós vemos o caminho para o perdão, o caminho para a restauração, o caminho para o conserto. Aí surge uma pergunta: como termos a vida restaurada? Talvez não sirva para ninguém aqui, só para quem está ouvindo. Mas como ter a vida restaurada? Como preparar o caminho para um genuíno avivamento na nossa alma? Como ter a vida restaurada, o pecado perdoado e a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação? A resposta do Senhor, queridos, por intermédio do profeta Joel, foi a conversão, a mudança de rumo, mudança de vida, mudança de direção. Metanoia é arrependimento, é a palavra grega, é mudança de mal para melhor. Agora, como teria que ser essa mudança? O texto que lemos nos responde. Em primeiro lugar, a mudança teria que ser de coração, por meio do arrependimento. Olha o versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Esse é o convite do próprio Deus para suas criaturas. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O povo de Israel havia pecado profundamente, e o arrependimento deveria ser também profundo. Não superficial, não uma capa, mas lá do interior, lá do coração, lá de dentro. Queridos, Deus não fica impressionado, com as nossas exterioridades. Ele não fica impressionado com a nossa performance. Deus não fica impressionado com o nosso teatro, com nossas atitudes externas. A tristeza tem que ser principalmente interna e não externa, de aparência. O povo de Israel tinha como costume rasgar roupa, tinha como costume jogar cinza sobre a cabeça, mas continuava a vida, deixando a vida levar. E Deus não se impressiona com isso. A tristeza tem que ser interna, até porque muitos levantam as mãos para Jesus, mas não rendem seus corações verdadeiramente para Jesus. O versículo 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E o versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O povo de Israel tinha esse costume de rasgar as vestes em sinal de arrependimento, em sinal de tristeza pelo pecado. Era um costume da época, mas Joel diz que é possível a pessoa ter reações externas sem ter uma mudança interna. É possível. É possível. É possível rasgar roupa e não rasgar o coração. Ou seja, a conversão tem que ser profunda, tem que ser impactante, verdadeira e transformadora. Se não há mudança de vida, não há conversão verdadeira. A mudança tem que ser nos moldes do que o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios 4, 26 a 32. Se eu não me engano, eu li na quinta-feira também. Ultimamente tem sido só pancada, né? Quinta, hoje de manhã e agora à noite. Precisamos, queridos. Essa mudança tem que ser nos moldes do que o apóstolo Paulo escreveu. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Se há uma ordem de não dar, é porque é possível dar lugar ao diabo. Aquele que furtava ou roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não é só para si, é para si e para o outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, mentira, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça ao que as ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes,
sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Mudança interna, transformação íntima, profunda. Em segundo lugar, a mudança teria que ser na boca. Coração, interior, agora na boca, por meio de jejum. Versículo 12, parte B. E isso com jejuns. Está assim na tua Bíblia? Está falando de jejum aí? Não tirou não, né? O profeta não deixou de lado. E isso com jejuns. Conversão com jejum. O jejum é um sinal externo que expressa a dor do pecado interno. Jejum. Quando somos mudados por dentro, expressamos essa mudança por fora. Amados, jejuar é mudar de um prato de comida para momentos de louvor, oração e adoração. É deixar muitas vezes de beber água para se encher do Espírito Santo. Num período curto, é claro. Jejuar é dizer não temporariamente a um delicioso café da manhã. Aquele café cheirosinho, aquele pão com manteiga. E entregar-se a momentos de intimidade com Deus. Isso é jejum. Isso porque jejum é fome de Deus. Não é fome das bênçãos de Deus. Jejum não é fome das mãos de Deus, dos dons de Deus. Não é fome do poder de Deus. Tem muita gente que tem sede de poder, do poder de Deus. Mas fome do próprio Deus. Quem nunca jejua está tão distante do caminho para o céu como aquele que nunca ora. Precisamos jejuar. Eu preciso jejuar. Charles Finney foi um avivalista do século XIX. Ele tinha como prática jejuar regularmente, toda semana. Mas de vez em quando ele relaxava. Mas quando sentia a frieza se instalar em seu coração, quando ele via que o pecado batia a porta do seu coração, gritando, e a apostasia gritava em seus ouvidos, aí ele separava de 2 a 3 dias para orar e jejuar. E depois desse período de consagração, o Espírito Santo agia com mais liberdade em sua vida. Almas eram salvas, crentes eram edificados e Deus era glorificado. Atitudes. Da mesma forma, temos que jejuar regularmente e não apenas quando houver uma direção de Deus para a igreja. Quando houver uma convocação ou uma campanha de jejum, como muitas igrejas usam esse termo, campanha. Temos que jejuar constantemente, queridos, porque a nossa carne constantemente quer pecar. É um natural do ser humano. E se você só jejuar quando sentir vontade, nunca vai jejuar, pois nossa carne odeia o jejum e nunca sente vontade de jejuar. Nossa carne gosta de comer. De manhã, no almoço, meio-dia, não. De manhã cedo, 10, meio-dia, depois 3, depois 7 da noite, depois tem os dias de jejum à noite ainda, né? Lá para as 10 da noite. O ser humano é assim. O diabo odeia o jejum. O mundo odeia o jejum. Tem crentes que odeiam o jejum e até pregam contra essa prática, dizendo que é uma obra da lei ou obra da carne, que o crente não precisa jejuar. Esses são os mais carnudos de todos. Muitos detestam. Deus, porém, nos convida, nos chama em amor para uma vida de jejum e oração, pois essa é a chave mestra para fazer do impossível algo possível. A conversão do apóstolo Paulo, queridos, foi impactante, mas foi permeada por oração e jejum. Ele era um perseguidor da igreja, lembram? Indo a Damasco para prender crentes, Jesus se revelou para ele. Atos 9, que leitura, leiam. Se você nunca leu essa história toda, leiam, anotem, leiam. E Paulo ficou cego quando Jesus se apresentou para ele. E ele teve que ser ajudado por outros. E nessa transformação operada por Deus, Paulo ficou 3 dias em oração e em jejum. Lá em Atos 9, versículo 8 e 9 diz: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Ficou cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver
e não comeu nem bebeu. Olha que jejum interessante. Jejum de ver, de comer e de beber. Isso demonstra o quê? A profundidade do arrependimento do apóstolo Paulo. Ele rejeitou comida e bebida por conta da experiência impactante que ele teve de ver o Cristo glorificado. Queridos, quando o arrependimento é acompanhado de jejum, é porque estamos levando a Deus a sério. Não estamos brincando de ser crentes. Não estamos brincando de ir à igreja. Não, o jejum é um instrumento de mudança. Não mudança em Deus, porque Deus é imutável, mas mudança em nós. E precisamos dessa mudança. Quando jejuamos, nós somos transformados. O jejum bíblico nos leva ao arrependimento. O jejum bíblico nos leva à humilhação. O jejum bíblico nos leva ao quebrantamento. E mais, quando jejuamos, oramos melhor. Quando jejuamos, nos arrependemos com mais intensidade e profundidade. Quando jejuamos, ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Foi no período de jejum e oração que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para o campo missionário. Paulo e Barnabé. Olha o que diz Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Estavam o quê? Consagração, jejum e oração. O Espírito Santo fala de maneira mais profunda quando estamos orando e jejuando. Então vai o desafio para você. Não espere uma convocação da igreja, mas atenda a voz do Espírito Santo, aquilo que ele te dirigir. Separe momentos para estar jejuando, orando, se humilhando na presença de Deus. Em terceiro lugar, a mudança teria que ser nos olhos, por meio do choro, do pranto. Então vê a sequência interessante: coração, interior, boca e olho. Choro, lágrimas. Versículo 12, parte C. E isso com choro e pranto. Que convocação, hein? Que confronto para nós. Tudo que geralmente temos dificuldade. Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de rir e tempo de chorar. E os dias que estamos vivendo são para chorar. E não para rir. E muito menos para festejar. Não é momento de riso, mas de choro, de lágrima. Temos bastantes motivos para lamentar e chorar. Nossa nação está em crise. Crise espiritual, financeira. O rombo já está nos trilhões. Só Deus sabe o futuro, como será. A vida espiritual de muitos está falida. Existem casamentos falidos dentro da igreja. Casamentos de fachada, literalmente. Deus tenha misericórdia de nós. Casais que muitas vezes entram de mãos dadas na igreja, mas que em casa se odeiam, se detestam e dormem em cama separada. Isso é o que mais acontece, queridos, infelizmente. Essa é a realidade. Existem pais que na igreja beijam o filho, mas em casa os amaldiçoam. Muitos de nossos filhos são mundanos, cruéis, desobedientes, perversos, imorais. Muitos não têm respeito algum pelo sagrado, pelo local de culto, pela família. Não tem. Não tem. Infelizmente existem famílias falidas dentro da igreja, famílias que demonstram estar tudo bem, mas que na realidade está tudo mal. Famílias que aparentemente vivem o céu na terra, mas que na verdade vivem no verdadeiro inferno dentro de casa. É a realidade nua e crua. Então, por essas e outras, o que não falta é motivo de chorarmos, de ter lágrimas nos olhos. A única maneira, querido, de mudar esse caos é chorar por nossos pecados, endireitar os nossos caminhos e mudar a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não há outro caminho. As lágrimas, às vezes, são o único argumento da pessoa arrependida. Jacó, lembram? Ele chorou lá no Val de Jaboque, buscando uma restauração de Deus para a sua vida e para a sua família.
E o livro de Oséias 12:44 diz que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, em Betel o achou e ali falou conosco. Será que, como Jacó, temos chorado por nós mesmos? Temos chorado por nosso casamento? Temos chorado por nossos filhos? Temos chorado por nossa nação? Às vezes não é só uma questão de lágrimas, mas de tristeza interna, de lamento, de agonia na alma. Davi chorou quando viu sua família saqueada pelo inimigo. O inimigo tinha levado todos seus familiares. 1 Samuel 30, versículo 4 diz: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, ou seja, levantaram a voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. E Deus mudou a história, restaurou, devolveu a Davi o que ele havia perdido. Neemias chorou ao saber das desgraças que seu povo estava passando lá em Jerusalém. Chorou. Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E foi esse choro, misturado com jejum, que moveu o coração do rei Artaxerxes ao ponto de enviá-lo a Jerusalém para reconstruir os muros e a cidade. Pedro também foi outro, que depois de ter negado a Jesus, ele chorou amargamente. Lucas 22:62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Não somos diferentes de Pedro. Constantemente negamos a Jesus com nossas atitudes. Pedro tinha motivo de chorar e chorou. Nós temos motivo de sobra para chorar e muitas vezes sorrimos. Quem chora arrependido se alegra com o perdão. Quem chora pelo pecado aqui na terra não vai ter que chorar no inferno por toda a eternidade. Temos chorado? Certo escritor diz que é um crime espiritual ficar endurecido enquanto o mundo caminha para o inferno. Diz mais, é espiritualmente criminoso orar casualmente com os olhos secos e sem compromisso, enquanto o mundo permanece em pecado e sofrimento. É por isso que Tiago diz, texto que nós meditamos há uns meses atrás, Tiago 4, versículo 9 e 10. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Estando na Índia, gastando sua vida aí pelos homens, o mesmo missionário que eu comecei essa mensagem, Wesley Dowell, escreveu o seguinte poema: dá-me lágrimas nos olhos, amado Senhor, eu oro. Dá-me lágrimas quando intercedo. Dá-me lágrimas quando me ajoelho diante do teu trono cada dia. Dá-me lágrimas até eu aprender a suplicar. Senhor crucificado, quebranta meu frio coração de pedra, derrete meu coração com teu fogo santo, inunda minha alma com a paixão do teu amor divino, que eu tenha fome com teu desejo. Tire a dureza toda novamente do meu coração, até eu ter fome, sede e anelo, até ansiar pela alma dos homens arruinados pelo pecado. Queima tudo dentro de mim, enche meu coração com as tuas lágrimas, dá-me lágrimas quando eu prego o teu amor sacrificial, dá-me lágrimas quando eu imploro pelos homens, dá-me lágrimas quando eu olho para o teu sublime trono. Deus de amor, derrete o meu coração novamente. Por fim, Jesus disse que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Em quarto lugar, queridos, a mudança tem que ser urgente. Segundo Joel, versículo 12. Agora mesmo, diz o Senhor. Eles teriam que tomar uma atitude urgente. Não era para protelar. Essa volta não era para o dia seguinte nem para o outro mês. Joel diz que essa volta teria que ser imediata. E o mesmo se aplica a nós. O mesmo se aplica a nós. A convocação do Espírito Santo é para hoje, não para amanhã, nem para o mês que vem.
É para hoje, é para agora. Nós precisamos, a ordem do Senhor é para o aqui e o agora. Tem pessoas que protelam o arrependimento, né? Tem pessoas que sabem da crise, mas não fazem nada. Sabem que estão a caminho da perdição, mas não se esforçam para buscar Deus. Empurram com a barriga a maior decisão da sua vida, que é se converter a Cristo. Estão nem aí para Jesus. Levam tudo na brincadeira. A vida é uma grande comédia. Muitos até dizem: pastor, deixa eu aproveitar um pouco mais da minha vida. Eu ainda sou muito novo. Sou criança. Sou muito novinho. Quando eu estiver velho, eu levo as coisas a sério. Quando eu estiver bem velhinho, eu me converto. Aí eu te pergunto: quem te garante que você vai envelhecer? Quem? Quem te garante que daqui a um ano você estará vivo? Quem te garante que daqui a um dia ou um minuto você estará respirando? Qual garantia que você tem? Hoje mesmo, o diabo pode pedir a sua alma. E se Deus concordar com esse pedido, o que será de você? Agora, o que nos garante, queridos, por fim, que Deus vai nos atender quando cumprirmos as condições? Qual a garantia que temos? Né? Servimos a um Deus que é fiel, verdadeiro, ou um Deus mentiroso? Fiel e verdadeiro. A garantia é a parte B do versículo 13, que diz: porque Ele é o quê? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Essa é a garantia que eu e que você, que nós temos, de que se nos voltarmos para o Senhor, Ele vai nos receber. A única coisa que serve de estímulo para que nos arrependamos e voltemos para o Senhor é o caráter de Deus. Só o caráter de Deus. Saber que Ele é de fato, como diz o texto, misericordioso, compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, deve nos motivar a buscar a face do Senhor. Não é para nos desesperarmos. Não é para tirar a própria vida em desespero, como muitos fazem. Não, é para buscar a face do Senhor, sabendo que Ele é misericordioso, compassivo. Podemos esperar, queridos, a restauração por esses 4 motivos que o texto nos revela. Deus é misericordioso, compassivo. E graças a Deus por isso. Isaías 64, versículo 7 a 9 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós pedimos, todos nós somos o Teu povo. Ó que clamor! Invocando a Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, sempre que alguém se arrepende de coração, Deus o restaura e muda a sua sorte. Deus sempre é inclinado a perdoar quando o homem está disposto a se arrepender e a mudar. Rodriguinho, separa os dois aí para mim, por favor. Bota aqui um para frente aqui. Mais aqui para... Está atrapalhando um pouquinho. Só botar aqui do lado de Carlão mesmo. Fazendo favor. Então Deus sempre é inclinado a perdoar quando o homem está disposto a se arrepender, a mudar. E por Deus ser gracioso, Ele nos dá o que não merecemos, que é o perdão. E por Ele ser misericordioso, Ele não nos dá o que merecemos, que é o inferno. O que merecemos e o que não merecemos. Segundo motivo porque podemos esperar uma restauração, queridos, é porque Deus é tardio em irar-se. Versículo 13, Ele é tardio em irar-se. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. Deus constantemente fica irado e, consequentemente, aplica seus juízos.
mas sua misericórdia prevalece sobre a ira, quando seu povo faz o quê? Se volta para ele arrependido. Amém. Decidido a abandonar o pecado, abandonar a iniquidade, a depender mais de Deus do que suas próprias forças ou estratégias. Ezequiel 33, versículo 11, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. 2 Pedro 3,9 diz que Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isaías 55, versículo 6 e 7 também diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Rico em perdoar. Terceiro motivo, queridos, porque Deus é grande em benignidade. Benignidade é a bondade de Deus em ação. Deus não é somente bom, mas toda atitude de bondade, Ele toma atitudes de bondade, perdoando o arrependido, restaurando o ofensor e levantando o que? O caído, o prostrado. Essa é a atitude de Deus. Quarto motivo, porque Deus se arrepende do mal. Deus se arrepende do mal, versículo 13. Se arrepende. Deus é imutável em seu caráter, Ele mesmo diz em sua palavra: eu sou o Senhor, não mudo. Agora, surge uma dúvida: se Ele não muda, como pode se arrepender do mal? Se ele não muda? Quando se estuda a hermenêutica, queridos, uma doutrina bíblica, aprendemos sobre figuras de linguagem. É interessante saber disso. E uma dessas figuras é chamada de antropopatia. É quando a Bíblia atribui a Deus um sentimento humano. A Deus um sentimento humano. O arrependimento é um sentimento humano, não é um sentimento divino. Só que a relação de Deus comigo, com você, é uma relação bilateral e não unilateral. Ou seja, quando o homem muda, Deus muda. Quando o homem se arrepende, Deus aplica a sua imutabilidade, perdoando o pecador. Amém. E finalizando, Mateu Henry foi muito feliz quando escreveu o seguinte: quando a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, não quer dizer que Deus muda a sua mente. Ao contrário, quando a mente do pecador é mudada, a maneira de Deus tratar com ele é mudada. Então a sentença é revertida e a maldição da lei suspensa. Então você pode confiar em Deus. Amém. Você pode se humilhar na presença do Senhor. Não temos garantia do amanhã, mas temos a garantia do agora. Ele nos deu fôlego de vida e podemos buscar a sua face. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. Amém. Nós vamos estar no momento de ceia também. Alguns já participaram, outros ainda não. E nós vamos estar celebrando a ceia. É um momento propício. A palavra foi propícia. Há uma necessidade de estarmos buscando a face do Senhor constantemente. Está aí os elementos? Eu quero pedir ao Rodriguinho para estar distribuindo os irmãos. Quem já tomou, pode tomar de novo. Não é pecado, tá, queridos? Há igrejas que participam da ceia, fazem a ceia uma vez por mês, outras uma vez por ano, e assim por diante. Não há uma regra bíblica de quantas vezes tem que ser se participar da ceia. O importante é participar desse momento, é assentar-se à mesa, é examinar-se a si mesmo e não o próximo, é sondar a própria alma e não tentar sondar a alma do outro. Amém?